Saudações, jovens cientistas! Vamos continuar agora o nosso curso de Fundamentos da Química Analítica, agora com a nossa quarta aula. Vamos falar sobre medidas instrumentais. Exceto quando nós temos uma quantidade pequena, macroscópica, inteira, nós conseguimos fazer medidas com precisão total, ou seja, com 100% de certeza naquilo que estamos afirmando. Por exemplo, nessa sala de aula da figura, nós podemos dizer com 100% de certeza que 4 estudantes estão com a mão levantada. Podemos dizer que na turma tem 50 alunos, 40 cadeiras, um professor, certo? 10 fileiras de cadeiras. Então, essas quantidades nós podemos contabilizá-las com 100% de certeza. Ou seja, podemos dizer corretamente esses valores. Entretanto, para medidas físicas instrumentais, isso não ocorre. Nós iremos utilizar padrões, como no caso da medida de comprimento, nós utilizamos o metro e as suas subunidades. Então, o centímetro, o milímetro, ou as suas macrounidades, o quilômetro. Então, essa unidade de medida física permite que a gente consiga saber a distância de um ponto a outro. Se eu preciso medir o tamanho de um lápis, por exemplo, eu posso utilizar uma régua, porque ela vai me dar uma medida precisa para aquele tipo de objeto. Se eu quero medir uma folha, um pequeno cristal ou uma pequena rocha, eu posso utilizar o paquímetro, que vai me dar uma precisão em milímetros, melhor do que a precisão da régua. Se eu quero medir a distância de uma cidade a outra, eu posso fazer essa medida em quilômetros. Então a minha medida vai se relacionar com a necessidade da minha medida e o instrumento também. Se eu quero, por exemplo, pesar 1 quilo de carne, uma quantidade grande de carne ou de qualquer outro alimento, eu utilizo uma balança de precisão, das que a gente encontra nos supermercados. Eu não preciso saber as gramas ou as miligramas daquela massa, porque aquilo não vai influenciar muito no que eu quero, não é? Na minha massa. Mas no laboratório de química de solos, qualquer laboratório que vamos fazer análises, nós precisamos utilizar uma balança de precisão, que a gente chama de balança analítica, que possui 4 casas decimais. Então, se eu quero pesar a massa de uma folha, de uma pequena porção de solo, de ingredientes para a minha ração, para qualquer objeto que eu esteja estudando no laboratório, que é uma escala menor, então eu preciso utilizar uma balança que tenha precisão significativa para aquele meu tipo de medida. Então, numa balança analítica, eu não vou pesar 1 quilo de carne, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Eu vou pesar 1 grão de arroz, 1 grão de feijão, 1 miligrama de carne, certo? Então, vai depender do que eu preciso analisar. Então, para que nós consigamos representar de maneira correta as nossas medidas instrumentais, nós precisamos de algum embasamento matemático que nos dê uma coerência e uma confiabilidade naquela minha medida. Então vamos falar um pouquinho sobre a notação científica. Não só os químicos, mas os engenheiros, os agrônomos, os biólogos, os físicos, os farmacêuticos, a grande maioria de quem lida com ciência trabalha com números que são ou muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, em 1 grama de elementos hidrogênio,
eu tenho uma quantidade inimaginável de átomos daquele meu hidrogênio. Então, é uma quantidade muito grande de átomos. De forma semelhante, a massa de um único hidrogênio ela é muito pequena, inimaginavelmente pequena. Então, esses números, para serem trabalhados em álgebra, né, em cálculos matemáticos, dessa maneira, por extenso, apresentando toda a sua ordem de grandeza, ela não é interessante, porque eu posso incorrer em vários erros, né? Tá certo? Então, não é interessante que eu faça uma multiplicação, por exemplo, de números muito pequenos nessa minha forma decimal aqui. Então, para evitar erros, né, a gente utiliza a nossa notação científica. Ao trabalhar com números muito grandes ou muito pequenos, usamos o que a gente chama no dia a dia de notação científica ou notação exponencial. Independente do tamanho, todos os números podem ser expressos da seguinte forma: n vezes 10 elevado a n minúsculozinho aqui, onde esse n maiúsculo é qualquer número entre 1 e 9, e n minúsculo, que é o meu expoente, é um número inteiro que pode ser tanto positivo ou negativo. Qualquer número expresso dessa forma aqui, ele está escrito em notação científica ou notação exponencial. Então, por exemplo, 4,32 vezes 10 a terceira. Então, esse número nada mais é do que 4,32 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 4.320. Então, 4.320 e 4,32 vezes 10 a terceira são o mesmo número. 4,32 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa de 4,32 multiplicado por 1/10, 3 vezes. Então, é a mesma coisa de multiplicar 4,32 por 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10, que vai me dar 0,00432. Então, 0,00432 é a mesma coisa de 4,32 vezes 10 a menos 3. Certo? Então, percebam que quando o meu número ele é grande, 4320, e eu quero escrevê-lo em notação científica, então a minha vírgula, que ela está aqui após o meu último número, certo? Só não está representada, ela vai andar para a minha esquerda, certo? 1, 2, 3 casas. Então vai ficar 4,32 vezes 10 a terceira, tá certo? Então, 4,32 vezes 10 a terceira é igual a 4.320. Se eu escrever 43,2, eu não vou estar escrevendo em notação científica, porque a minha notação científica é qualquer número entre 1 e 9. E 43 é maior do que 9. Certo? Então, de forma semelhante, quando eu tenho um número pequeno, 0,00432, se eu vou escrever ele em notação científica, a minha vírgula ela vem para a minha direita. Então, eu vou ter 1, 2, 3, certo? 3 vezes a vírgula vai andar para a minha direita. Então, eu vou ter 4,32 vezes 10 a menos 3. Então, perceba que a vírgula não andou 4 casas, porque senão eu teria um número maior do que 9, 43. Então, ele vai ficar aqui, no meu primeiro número. Vamos fazer algumas representações aqui. Então, temos esse número, 568,762. Então, se eu quero escrever isso em notação científica, eu vou escrever ele como número entre 1 e 9, não é isso?
é com um expoente que representa a grandeza dele. Então, se eu tenho a vírgula aqui, essa minha vírgula vai andar duas casas. Então, eu vou ter 5,68 762 vezes 10 à segunda. Então, esse número aqui corresponde a esse mesmo número em notação científica. De forma semelhante, temos esse número aqui bem pequeno. Então, a vírgula ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais para a direita. Então, teremos 7,72 vezes 10 à sexta, não é? No caso, como ele veio para a direita, o meu sinal ele é negativo, ok? Então, eu tenho 7,72 vezes 10 a menos 6, que é igual a 0,0000772. De igual forma para os demais. Por exemplo, quando temos 210 mil, a minha vírgula ela está aqui. Então, vai andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, eu vou ter 2,1 vezes 10 à quinta. Não é? Então, estou andando para a esquerda, o meu número é positivo. Certo? Então, a notação científica tem uma grande relação com os algarismos significativos. Como já discutimos, exceto quando os números são valores inteiros e pequenos, ou seja, número de alunos numa sala, número de cadeiras, número de maçãs numa cesta, número de casas em uma rua, o valor real, que é o valor verdadeiro, exato, correto, certo, ele pode ser estimado de maneira correta. Para todas as outras situações de medidas físicas, instrumentais, sejam das mais simples até as mais complexas, o valor real é impossível de ser obtido. Então, o que nós vamos trabalhar são com aproximações, sempre. Qualquer medida não inteira apresenta um erro associado ao seu valor. A sensibilidade da medição permite aproximar o valor obtido do valor real significativamente. Então, a sensibilidade da medida é exatamente a condição imposta para justificar aquela medida. Então, se eu quero medir uma folha, eu preciso utilizar uma medida que me dê uma precisão maior. Então, eu posso medi-la com um paquímetro que vai me dar os milímetros daquela folha. Se eu quero medir uma rua, não interessa a questão dos centímetros a princípio. Então, eu posso medir uma rua em metros ou em quilômetros, a depender da sua extensão. Da mesma forma, em medidas de massa, eu não preciso saber quantas miligramas tem o meu quilo de carne ou o meu feijão. Também para medidas de tempo. Então, para a minha aula que dura minutos, até mesmo horas, eu não preciso medir os milissegundos daquele tempo. Mas para um atleta em uma competição, os milissegundos e os milionésimos de segundo são muito importantes para a sua classificação. Os algarismos significativos, eles permitem estimar a margem de erro de um número qualquer, que a gente chama de imprecisão, né? Que é a distância que aquele número vai ter do seu valor real. Então, os algarismos significativos, eles minimizam esse erro instrumental quando realizamos cálculos algébricos. Quando usamos algarismos significativos, o último número ou dígito é obtido de forma mais incerta. Dizemos que ele é o valor associado à incerteza da minha medida. Assim, podemos dizer que algarismos significativos é o número mínimo de algarismos necessários para escrever um determinado valor
em notação científica sem perda de sua exatidão. Então, por exemplo, para esse número 15.000, podemos escrevê-lo como 1,5 vezes 10 à quarta. Então perceba que esses zeros aqui, eles não são algarismos significativos, eles representam exclusivamente a ordem de grandeza do meu número. Em contrapartida, se eu preciso escrever um número grande e manter a precisão das suas casas decimais, vamos supor uma medida de massa, que eu preciso dessa precisão de 2 casas decimais, então eu posso escrever o meu número em notação científica e apresentar com espaço aqueles 2 zeros que indicam essa precisão. Não é muito comum, mas é possível representar dessa forma. E de modo que o meu valor escrito em notação científica terá 4 algarismos significativos. Quando o número é pequeno, então esses zeros à esquerda, eles também são a ordem de grandeza do número. É igual aos zeros à direita nos meus números grandes. Então, esses zeros à esquerda aqui, eles não contam para os algarismos significativos, a menos que eles estejam entre números. Então, aqui eu tenho 0,00634, eu tenho 3 algarismos significativos. A vírgula vai andar 1, 2, 3 casas. Então, 6,34 vezes 10 a menos 3. Se eu tiver um número entre os meus zeros, pegando esse exemplo aqui, então esses zeros serão significativos. Eles fazem parte do meu número. Então, para escrever esse meu número aqui em notação científica, a vírgula só vai andar 1 casa para a direita. Então, eu posso escrever 1,00634 vezes 10 a menos 1. Esse número em notação científica é igual ao meu número escrito da maneira decimal. Então, aqui eu tenho quantos algarismos significativos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos significativos. Ok? Para números à direita, em valores pequenos, decimais, então eles são significativos também. Isso acontece muito em medidas de massa, com precisão. Então, se eu vou à minha balança analítica e meço 0,2100 gramas do meu produto, do meu reagente ou da minha amostra, então esses 2 zeros aqui são significativos. Eles fazem parte da precisão da minha medida. Então, eu teria em notação científica aqui, a vírgula ia andar 1 casa para a direita, eu teria 2,100 vezes 10 a menos 1. Eu teria escrito em notação científica com 4 algarismos significativos. 2, 1, 0, 0 são 4 algarismos significativos, certo? Porque esses zeros à direita dos meus números decimais, eles são valores correspondentes à precisão daquela medida. Então, tenham em mente que 2,1 gramas, por exemplo, é diferente de 2,10 gramas, que é diferente de 2,100 gramas, que é diferente de 2,1000 gramas, e assim por diante. Então, todos esses são números diferentes, porque eles têm precisões diferentes. Então, em 2,1, a minha imprecisão está no meu segundo algarismo, que é o meu primeiro decimal aqui. Em 2,10, a minha imprecisão está no meu segundo algarismo decimal aqui, no caso, meu terceiro algarismo significativo. 2,100 gramas, a minha imprecisão está no meu segundo zero. Em 2,1000 gramas, a minha imprecisão está no último zero também. Ok?
Então vejamos alguns exemplos. Determine o número de algarismos significativos nas seguintes medições. Então perceba que cada número aqui nesse exemplo, ele possui uma unidade. São todas unidades de medida, para os meus valores numéricos. Então tenho 568,762. Eu tenho quantos algarismos significativos aqui? Para não errar, eu escrevo na minha notação científica. Então aqui eu vou ter 5,68762 vezes 10 à segunda. Por quê? Porque a minha vírgula andou para a esquerda 2 vezes. Aqui eu tenho quantos algarismos significativos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 algarismos significativos. Tá certo? E aqui eu vou ter quantos algarismos significativos? A minha vírgula vai andar para minha direita, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,72 vezes 10 a menos 6. Aqui eu tenho 3 algarismos significativos. Aqui nesse exemplo 6,001 gramas, eu tenho 4 algarismos significativos. Esses 2 zeros aqui, eles são significativos. Então eu tenho 4 algarismos significativos. Em 400 ml, 400,00 ml, eu tenho 5 algarismos significativos. De posse da ideia de algarismos significativos, podemos utilizar essa noção de significância dos números para fazer os cálculos que são recorrentes durante toda a vida acadêmica e profissional. Em adição e subtração, sempre é levado em consideração a quantidade de casas decimais do menor número. Então, por exemplo, eu estou somando esses 2 valores aqui que possuem 6 casas decimais, mas um deles possui 3 casas decimais. Então, a precisão será dada pelo menor valor. Então, o meu número, após fazer todo o cálculo, ele vai ter 6 algarismos significativos, 3 deles sendo dos decimais. Em nossa realidade de laboratório, isso é completamente compreensível. Então, se eu vou pesar um objeto que tem uma precisão de 4 decimais em uma balança analítica, e eu vou pesar outro objeto que tem uma precisão de 3 decimais em uma balança semi-analítica, e outro objeto que tem a precisão de 2 decimais em uma balança de precisão, então o valor que eu vou ter aqui vai ter a precisão do meu valor de massa mais impreciso, que no caso é da minha balança com 2 casas decimais. Então, a precisão desse meu resultado aqui vai ser dada por 2 casas decimais, que é totalmente coerente do ponto de vista de medidas físicas. Eu não posso atribuir uma precisão maior se todos os meus valores não têm o mesmo grau de precisão. Quando os meus números eles já estão escritos em notação científica, é recomendado que se ajuste os expoentes para que os números eles fiquem com os mesmos expoentes, a mesma ordem de grandeza. Então aqui eu tenho 1,632 vezes 10 à quinta, menos 4,107 vezes 10 à terceira, mais 0,984 vezes 10 à sexta. Então a ideia é que todos os números eles tenham o mesmo exponencial, e isso vai me dar diferentes valores decimais. Então, fazendo a conta dessa forma, a minha precisão vai ser dos meus
do meu valor ao mesmo expoente que tem a menor quantidade de decimais. Então, no meu resultado final vai ter 4 algarismos significativos, sendo que desses 2 são dos decimais. Multiplicação e divisão já vai ser diferente. Eu vou sempre utilizar a precisão daquele meu valor que tem a menor quantidade de algarismos significativos. Então perceba, a adição é pela menor quantidade de valores decimais. Multiplicação e divisão vai ser quando eu tenho a menor quantidade de algarismos significativos. Então, se nesse valor aqui eu só tenho 2 algarismos significativos, 33,6 vezes 10 a menos 19, aqui eu vou ter apenas 2 algarismos significativos, referentes aos 2 do meu valor que tem a menor quantidade. Então, para multiplicação e divisão, é sempre importante que você transforme todos os valores em notação científica antes de fazer as contas. Algo muito recorrente que deve ser lembrado são as regras de arredondamento. A regra de arredondamento, ela não é algo arbitrário. Ela tem uma lógica experimental e matemática. Então, como eu devo arredondar corretamente os meus valores? Se após o meu último algarismo significativo, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho 5 algarismos significativos, 1, 2, 3, 4, 5, que são as respostas dos exemplos anteriores. Eu tenho que observar o meu primeiro número que não é significativo. Nesse caso aqui, o 4. Certo? Então, sempre eu observo o primeiro número que não é significativo e vou observá-lo para utilizar essas regrazinhas aqui de arredondamento. Então, se o meu número ele for menor do que 5, eu vou manter o algarismo anterior. Então, aqui eu tenho 121,724. O meu primeiro algarismo não significativo, ele é menor do que 5. Então, logo, o meu número ele permanece como está, 121,72. De maneira semelhante, nesse meu outro número, 11,43, o meu primeiro algarismo não significativo é o 0. Então, ele é menor do que 5. Então, vai ficar 11,43 vezes 10 à quinta. Observe que esse número aqui não está escrito em notação científica. Para escrever esse número em notação científica, a minha vírgula vai andar uma casa para a direita. Isso significa que, em notação científica, esse número é igual a 1,143 vezes 10 à sexta. Quando o meu número é maior do que 5, eu adiciono uma unidade ao meu algarismo anterior, que no caso vai ser o meu último algarismo significativo. Então, por exemplo, aqui, esse 8 não é significativo, mas ele é maior do que 5. Então, eu vou aumentar uma unidade no meu último algarismo significativo. Então, vai ficar 45. Se o meu exemplo fosse 49,8, por exemplo, então, considerando esse último valor sem ser significativo, então ele vai aumentar uma unidade no meu último valor significativo. Então, 9 mais 1, 10. Então, esse meu valor aqui aproximado vai ser 50. Ok? E quando o meu valor, meu último número, meu número que não é significativo é igual a 5, eu tenho que, quando ele for par, ele vai manter o meu número anterior. Então, por exemplo, 5 é o meu número que não é significativo. Então, vai ficar 0,52, certo? Por quê? Porque o meu algarismo significativo, ele é par. Então, ele vai permanecer. Se meu algarismo significativo for ímpar,
e o meu primeiro algarismo não significativo for 5, então ele vai aumentar uma unidade. Então eu vou ter, no caso aqui, 2, 3, 8. Ok, pessoal? Então vamos fazer alguns desses exemplos. Eu tenho esse meu valor 11.254,1 gramas mais 0,1983 gramas. Isso aqui é uma soma, então eu vou organizar dessa forma. Aqui eu já posso observar que o meu valor, independente do resultado, ele só vai ter um algarismo significativo após a vírgula, porque meu número só tem um decimal contra 4 decimais do outro. Então vamos escrever o número aqui sem respeitar o número de algarismos significativos, porque nós vamos fazer o arredondamento. Então meu número seria 11.254,2983 gramas. Então esses três últimos números aqui, eles não são significativos, porque meu valor que tem a menor quantidade de decimais só tem 1, então vai ser 2 aqui. Como o meu primeiro algarismo não significativo, ele é 9, ou seja, é maior do que 5, então esse meu valor aqui, ele vai ser aproximado. Então o meu valor aproximado de forma correta vai ser 11.254,3, tá certo? Porque o meu primeiro dígito após o meu último algarismo significativo é maior do que 5. Então, para o segundo exemplo, também podemos observar que a minha resposta ela só vai ter 2 algarismos significativos, que temos uma subtração. Para a multiplicação, precisamos ver a quantidade de algarismos significativos que cada um tem. Então, nesse caso aqui é fácil, são 3 algarismos significativos contra 5 algarismos significativos. O meu produto, minha resposta, terá 3 algarismos significativos. Quando eu tiver algum problema quanto aos minha quantidade de algarismos significativos, eu sempre devo colocá-lo, escrevê-lo em notação científica. Então, nesse caso do exemplo D, eu tenho em notação científica 1,54 vezes 10 a menos 2, né? A vírgula andou para a direita 2 casas, dividido por 8,83 vezes 10 a 1. Então aqui a minha vírgula ela andou para a minha esquerda. Então o meu expoente é positivo. Então aqui eu não tenho dúvidas que eu tenho 3 algarismos significativos e 3 algarismos significativos. A minha divisão terá apenas 3 algarismos significativos. Por enquanto é só. Até a próxima.